As estatísticas, doutora, mostram que muitos suicídios acontecem em ambientes com pouco acesso à saúde mental. Mas os casos de pessoas bem-sucedidas, né? Isso não prova que a depressão é um problema de falta de gratidão ou frescura? Não, a depressão é uma doença, vamos dizer, democrática. Ela dá no rico, ela dá no pobre, ela dá no preto, ela dá no branco, ela dá em quem tem acesso e de quem não tem acesso. Das pessoas, digamos, bem-sucedidas ou que tenham mais recursos financeiros, vamos dizer assim, ela ainda tem uma coisa que é pior, que é a culpa. Porque a pessoa chega no consultório e fala: doutora, minha vida é ótima, eu tenho uma família linda, eu não tenho problema econômico, eu tenho meus netos, eu tenho saúde, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Então, tem a culpa de estar deprimido, porque ele não entende que depressão não é só o conjunto do que eu não tenho. Depressão é uma doença que é um transtorno químico. Que a gente, por isso a gente usa remédio, né? Então, assim, é químico, é tão químico quanto diabetes. Então, assim, e não é um tratamento passivo, isso eu sempre falo no consultório. Quando você vai tratar depressão, a medicação é um pilar, Você tem ainda a terapia, você tem a mudança dos seus hábitos, então é não fumar, é não beber em excesso, é fazer atividade física. Você tem que ter uma crença. Se vai ser em Deus ou em outra coisa, que te suporte, que dê um suporte, um alento para você naquele momento de sofrimento. E as outras coisas que você pode fazer, como mindfulness, como yoga, como coisas que centrem mais a respiração. Mas é químico. Quando você tem diabetes, eu te dou metformina, glifage, todo mundo conhece. Mas se você vai na padaria e enche a cara de sonho ou de brigadeiro, o seu comportamento está contra o tratamento. Se eu te der remédio para depressão e você continuar com um pensamento negativo, se você não for tratar as suas questões, os seus conflitos internos numa terapia, no mínimo, né, sem falar nas outras coisas que eu já disse, isso não vai ser eficaz. Não é uma mágica, uma pílula. E o brasileiro, ele tem essa coisa. Eu tomo uma pílula e fico bem. Não é Neosaldina, é muito complexo. A doença mental ela é muito complexa, ela é recorrente e ela leva ao suicídio, uma vez não tratado. Então, assim, infelizmente, as pessoas ainda buscam outros profissionais que não os psiquiatras para o tratamento, pelo estigma. Então, eu vou na ginecologista. A ginecologista sabe passar remédio de psiquiatria? Não. Ela é médica, eu sou médica, mas eu não passo pílula. Por quê? Porque tem 10 pílulas diferentes, com características diferentes, efeitos diferentes. Como eu não sei, eu não posso passar aquilo. E aí o paciente vem medicado, da ginecologia, da cardiologia, de tudo quanto é lugar, e é uma bagunça só. E atrapalha a gente até a fazer um tratamento. Mas eu percebo, aí a minha vivência, tem pessoas que acham que a psiquiatria é para quem é maluco. Eu ia falar isso agora. Meu Deus! Psiquiatria é coisa de maluco. Não, aí eu falo lá no consultório, o maluco tá no hospício. Né? Aqui são pessoas normais que têm problemas e que têm transtornos que precisam de tratamento. Né? Se você já chegar no hospício, você está num alto grau de loucura. Loucos todos somos, que nem a gente brinca. Técnico de futebol todos somos. Mas a doença mental, ela tem que sair dessa categoria de maluquice. Porque senão vai no neuro. Aí o neuro não trata certo. Vai no ginecologista, tem vai isso no também, né? vai. Tem isso também. Vai Eles vão no neuro para dizer que não é maluco. Isso, entendeu? doutor, é isso. Só que assim, lá eu acho que também tem um certo medo. No passado, quando se tinha menos recurso, as medicações elas eram muito sedativas, então as pessoas ficam, engorda, eu vou ficar dopado, eu tenho que trabalhar, hein, doutora? Eu vou ficar dependente. Aí eu falo, olha só, não pode ficar dopado, não pode não ficar ativo. O remédio é para tratar, não é para trazer coisa ruim, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de medicações para vários perfis. Medicação que não engorda, medicação que não tira libido, medicação que não é sedativa, a maioria não é. Medicação que a gente não passa justamente porque as pessoas fazem abuso, aí já entra no caso do Zolpidem, já entra em outras coisas que as pessoas têm livre acesso, infelizmente, nas farmácias. Né? Antes de vocês fazerem as perguntas, posso fazer só uma pergunta à parte? Porque você tocou no assunto entre o neurologista e o psiquiatra. E eu sou mãe de autista e eu queria te fazer essa pergunta. Todas as vezes que você pega uma criança mesmo e começa a levar no pediatra e diz que ela é diferente, está percebendo coisas diferentes, ele sempre encaminha para o neurologista.
Então, a gente fica lá no neurologista a vida quase que toda. Eu, como sou educadora, eu percebi que quando a Carol entrou na adolescência, eu falei, não, o psiquiatra é aquele que trabalha muito mais o comportamento do que o neurologista. Eu troquei, fui eu que troquei. Não foi o médico que mandou. Você tá entendendo? Eu não consigo entender por que eles fazem isso. Tem vários viés, né? Um é que quando você fala para ir no psiquiatra, eles têm medo de indicar psiquiatra para dizer, indicou meu filho não é maluco. Então, é o estigma. 2 é que o neurologista é a primeira passagem. Então, em termos, o neurologista deveria dizer que não é aqui, porque o neurologista trata de doença neurológica, ela é diferente. Então, vamos lá, neurologista trata de Parkinson, neurologista trata de demência, de coreia, de esclerose múltipla, são doenças neurológicas. Psiquiatra trata de transtorno mental. Então, transtornos do humor, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, bipolaridade, esquizofrenia, né? Você tem uma gama de outras, são doenças diferentes. Eu te listei umas aqui que não cabem. Sim. E são tratamentos completamente diferentes. Né? Então, assim, no caso do autismo, ele teve uma mudança no diagnóstico. Então, o diagnóstico era transtorno global de desenvolvimento. Eles expandiram demais, virou um espectro. Só que um espectro que hoje, chegam no consultório e falam assim, olha, eu tenho um problema com a luz, então eu sou autista. Olha, você está falando muito alto, eu tenho problema com o som, eu sou autista, isso não é autismo. Autismo é muito mais complexo que isso. Autismo envolve a questão da linguagem. Autismo a gente faz diagnóstico na infância. 2 anos de idade, a gente já tem diagnóstico de autismo. Não é chegar para mim com 50 anos e dizer eu não vou à festa, eu sou autista. Isso acontece, por isso que eu estou falando. Né? E aí desqualifica aquele que é autista e que precisa do tratamento. Né? Então, assim, essa coisa de não indicar para o profissional correto é puro estigma ainda da sociedade. Felizmente, isso tem mudado, porque assim, se você chegar com um ataque de pânico ali na emergência, ele vai dizer para você ir no psiquiatra e você vai. Mas aí, quando você pega uma criança, a mãe pode não aceitar, o pai pode não aceitar, isso é muito comum, não sei se você viveu isso. Mas assim, um aceita, o outro não aceita tratamento, e aí vai para o neurologista para minimizar. E aí perde tempo. Entendi. Então, a gente pode afirmar, a mãezinha aí que está nos escutando, que ainda tem filhos pequenos, né? Direciona para o psiquiatra, porque vai acelerar todo o processo de tratamento, né? Se o psiquiatra precisar de um auxílio, né? Da parte neurológica que ele identificar, ele encaminha. Isso, que aí trabalha junto, né? Exatamente. Ok, maravilha, né? Às vezes, né, também a gente vê no conflito é o deixar de tomar remédio, né, por conta própria. Isso é, assim, é o caso eu já estou bem, eu já estou bem, não preciso mais. Vamos explicar o que acontece, né? Assim, eu falo eu até desenho. É assim, você tem neurotransmissores, né? Fiz que meus dedos são os neurotransmissores dentro da célula neuronal. E você tem fora. Isso é um equilíbrio dinâmico. Um entra, um sai, um entra e sai. Vamos supor que 3 vieram para cá. Eu fiquei com 2 aqui fora e 8 aqui dentro. Isso é causa-sintoma. Qual? De qualquer transtorno. O que a medicação psiquiátrica é? Ela é diferente, por exemplo, do Puran que eu tomo para tireoide. O Puran que eu tomo para tireoide, no comprimido, é o hormônio sintetizado no comprimido. Agora, na doença psiquiátrica, o meu antidepressivo, ele olha essa bagunça e fala, vou lá botar isso em equilíbrio de novo. Por isso é complexo e a gente diz que leva 3 semanas, porque leva 3 semanas para ter um chegar, ajuste. Né? Então, começa assim, vamos produzir mais receptores. Aí produz mais receptores, é a hora do efeito colateral, se tiver algum. Aí ele produziu 100. Aí ele fala, não, mas eu só preciso de 80. Vamos destruir 20. E tal, o processo. Quando ele chegar realmente na onde ele tem que fazer o equilíbrio, ele começa a botar os dedinhos meus lá para fora para ficar de novo em equilíbrio. O cérebro precisa entender que eu trabalho em equilíbrio. Então, isso tem que ser, no primeiro episódio, classicamente falando, duraria 6 meses, sem sintoma, para depois a gente tentar tirar a medicação. Agora, só se tira a medicação no Brasil, tá? Por quê? Porque a gente paga. Nos sistemas lá fora, Estados Unidos, Europa, é o sistema de saúde público que dá a medicação. Então, ele não tira a medicação. Por quê? Porque ele sabe que a doença é recorrente.
E cada recaída que eu tenho fica mais grave a doença e eu vou gastar mais remédio. Então, por inteligência, eles não vão gastar mais, você fica com a medicação. Mas não são para todas as pessoas. Por exemplo, vamos supor que a Eliane vá no meu consultório e ela teve o primeiro episódio depressivo e eu tratei dela 6 meses e ela está ótima. E ela faz as outras coisas, faz atividade física, tem tudo aquilo que eu falei. Doutora, posso deixar isso tomar remédio? Vamos tentar. Né? Aí a gente faz o desmame do remédio, faz uma alta sob supervisão, ou seja, mesmo não tomando remédio, eu peço para voltar no consultório para eu identificar se realmente ela está bem ou está recaindo e não está percebendo, e aí depois dou alta para ela.